Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, network e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Somos Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem está falando é Felipe Cavalcante e a gente está hoje com um convidado especial, Basílio Jaffe. Basílio é atualmente presidente do Secov de São Paulo, né, a maior entidade do Brasil do setor imobiliário, e também empresário lá em São Paulo. E ele vai passar com a gente hoje para bater um papo aqui sobre como está não só o setor em São Paulo, mas também qual é a visão dele para o mercado imobiliário brasileiro aí nos próximos anos. Seja muito bem-vindo, Basílio. Muito obrigado, Felipe. Muito bom estar com você e com todo mundo que está nos assistindo. É sempre um prazer a gente trocar ideias sobre esses instigantes temas do mercado imobiliário. Mas antes disso, Basílio, eu tenho uma curiosidade minha que eu quero ver se você esclarece. Fala um pouquinho quem é você, de onde é que você veio, como é que você chegou até aqui? Eu só sei que em São Paulo eu vejo muita rua chamada Jaffe. Então, como é essa história toda de vocês aí? Jaffe, a nossa família é antiga, é muito tradicional aqui em São Paulo. Os 6 irmãos chegaram imigrando do Líbano para buscar a sorte no Brasil, para fazer a América, como se dizia na época, não? Em 1887. Já lá se vão 130 e poucos anos. E acabaram tendo sucesso, a família cresceu muito, e é algo bastante interessante, Felipe. Nós cuidamos da árvore genealógica da família, nós temos controle de todo mundo, todos os descendentes desses 6 irmãos iniciais. Hoje somos mais de 1.300 descendentes, dos quais cerca de 900 estão vivos. E aí houve vários deles que se destacaram nos mais diversos campos e acabam aparecendo por aí. Mas todos os Jaffe são efetivamente da mesma família. A primeira lição é essa, né? Jaffe. Então, recado dado, essa gafe eu não cometo mais. Né? Imagina. Basílio, e a ligação do setor imobiliário? É nova, é antiga? É bastante antiga. A Jaffe S.A. é uma empresa que tem exatos
114 anos de CNPJ, estamos no segundo século de atuação, eu sou quarta geração da empresa. Fantástico isso. Eu nunca tinha conhecido nada. A empresa mais antiga que eu tenho relacionamento, o Omega, de 70 anos, e era uma coisa fantástica, né? Para você ver. Não é brincadeira, no nosso Brasil, você manter uma empresa de pé por tanto tempo, tantas gerações. Somos uma empresa uma SA de capital fechado, hoje tem 46 primos acionistas e somos 2 diretores que tocamos. E nós nos focamos basicamente no mercado imobiliário e também no mercado de mineração de ferro, exatamente. Entendi. E Basílio, me conta aí teu relacionamento com o Secov. Você começou quando a ir ao Secov, frequentar, entrou por que área, qual vice-presidência aí, e quem era o presidente na época? Felipe, essa é uma longa história. Você vai atuando na vida empresarial e você acaba percebendo que é muito importante você estar bem informado. Não só saber tudo o que está ocorrendo, como saber as perspectivas, como anda a legislação, o que se pode fazer e tudo mais, e você conhecer os seus pares para que juntos possam atuar em prol do benefício de todos, que é o benefício do mercado e, em última análise, do benefício da sociedade. Eu entendi isso há mais ou menos 25 anos atrás, lá para 1996. Falei, puxa vida, aqui sozinho, sentado na minha cadeira, é complicado. Não, será que eu estou fazendo as coisas mais adequadas no dia de hoje? Será que eu não estou ficando para trás? E você, ao frequentar a sua entidade de classe, você imediatamente adquire informações que são extremamente relevantes. Então, entrei a partir de 1996, participei de reuniões, depois fui chamado, convidado para fazer parte de diretorias, assumi logo, poucos anos, a vice-presidência de incorporação imobiliária do Secov, fui vice-presidente por alguns anos, depois criei o grupo dos novos empreendedores do Secov, que é... Fantástico isso. Os jovens, são Fantástico. Os jovens, o pessoal de segunda geração, terceira geração das empresas familiares, e aqueles outros jovens que falam, puxa vida, será que eu tenho que estar mesmo numa entidade de classe, participar de reuniões? Será que não é perda de tempo? Então, trouxemos esse sangue novo todo, uma fonte riquíssima de recursos humanos, certo? A junção de todos, a participação de todos, é um caldo de conhecimento fantástico. Você sabe que eu comecei a ver em algumas entidades do Brasil, várias delas criando também essas comissões, depois que vocês criaram. Aqui e acolá eu começo a ver isso aí germinando. É muito interessante. Então, nós criamos, prosperou, até hoje o NE, como a gente chama, funciona muito bem. Claro que não são aqueles originais, não, porque aqueles já não são mais novos. Eu já era Simon, que uns 13, 14 anos. Depois disso, eu assumi a vice-presidência de assuntos estratégicos, relações institucionais, e aí depois acabei sendo convidado para ser presidente, que é uma coisa incrível, um aprendizado fenomenal. Você sabe, Felipe, somos todos voluntários, nós damos uma parte do nosso tempo para a entidade, para o setor e para o país, e o restante do tempo é para a lojinha, né? Eu gostei do seu otimismo, a gente dá um pedaço do tempo, não é o contrário, né, cara? Assim, você dá a vida ali, dá o sangue, dá o seu tempo todo, porque você geralmente, quem é convidado, não é uma pessoa muito responsável, muito competente, obviamente, mas é uma pessoa responsável, antes de tudo. E essa pessoa não entra de meia boca, assim, ela entra com tudo de cabeça, ela não quer fazer mal feito, né? Então, assim, você acaba negligenciando quase sempre a lojinha. Não tem, eu vivi isso, né? E quando você gosta, né? Pior ainda, porque aí... É verdade, mas a gente não pode nunca descuidar da lojinha, porque é algo também que, em primeiro lugar, exige uma responsabilidade brutal, e segundo, é o nosso ganha-pão, é onde tiramos o leite das crianças, não? Então, há que existir esse equilíbrio, a gente não pode jamais
perder de vista a necessidade desse equilíbrio quando você atua como dirigente em uma entidade, seja do tipo que for. Isso é fundamental. Agora, E é um equilíbrio difícil, porque exige difícil. muitas horas. Hoje em dia não existe mais férias, não existe mais noite, fim de semana. Nós funcionamos O tempo todo. da manhã à noite, Posso 7 dias contar, por semana. posso contar como é que eu fiz para poder descansar a cabeça? Eu Claro. trabalho sábado e domingo, obviamente, eu não trabalho fisicamente, mas eu trabalho no WhatsApp ali, pensando, sempre, sábado de manhã, certeza, domingo quase sempre de manhã, né? E aí, o que eu fiz? Eu me inscrevi no curso de mergulho, pronto. Aí eu literalmente fui para outro mundo, porque é o único lugar que o WhatsApp não consegue me alcançar, né? E isso, e antigamente, quando a gente ia para o exterior e tinha que trocar o chip, né? Então, aí era uma beleza. Eu ia só para isso, para passar uma semana, duas, sem ter essas mensagens, né? Mas o ritmo é louco, né? É uma loucura, né? Mas hoje é alucinante. Se você fica 1 hora sem responder uma mensagem do WhatsApp, as pessoas começam a ficar preocupadíssimas. O que aconteceu? Basílio, como é que você faz para gerenciar esse seu dia a dia? Tem algum segredo ou não dá? Realmente a demanda é muito maior do que o seu tempo? Você tem alguma ferramenta de trabalho, assim, que você se organiza? Planejamento pessoal diário mesmo, de tarefas? Existe algo assim ou a sua secretária mesmo que organiza tudo? Eu tento me organizar para usar o meu tempo da maneira mais eficiente possível e não deixar as coisas acumularem. Sob hipótese nenhuma, às vezes o que vai fazer? Vamos fazer 2, 3, 4 tarefas ao mesmo tempo, participar de 2 reuniões simultâneas, você participa de reuniões, está respondendo o WhatsApp, está redigindo e-mail, tudo ao mesmo tempo. É a única maneira. E é assim. Não deixar acumular. Deixou acumular, você não consegue mais acompanhar. Eu fiquei interessado no seguinte, você é um cara muito experiente, né? Então, assim, para a turma que está ouvindo a gente aqui, quais outros conselhos você dá, assim, de gestão mesmo de tempo, de gestão de enfrentar problemas? Você falou não acumular, muita gente deixa acumular porque não quer enfrentar o problema também, né? Nessa sua andança aí, tipo assim, o que é que você diria para o Basílio mais jovem lá atrás? Diga aí sua pérola de sabedoria aí. Vamos lá. Não deixar de responder para ninguém. Isso é algo. Às vezes você fala, pô, mas não tenho nada para falar para o cara, eu fiquei de responder, mas eu não tenho posição ainda. Eu respondo e digo: olha, Fulano, não tenho posição, mas assim que possível vou te comunicar, sabe? E você dar atenção às pessoas, isso é extremamente importante nos dias de hoje. E você ter também uma lista interna de priorização. E não deixar de tê-la em mente nunca e atacar. E não terminar o dia enquanto você não termina tudo. Bacana. Então, eu nunca consegui terminar tudo, né? Eu sou muito adepto de lista de tarefas. Eu sempre tinha entre 100 e 150 tarefas por dia. Obviamente era impossível, né? Mas aí eu selecionava aquelas 20 ou 30 que eu tinha que terminar o dia sem fazer. O que eu faço também é o seguinte, eu pego e se tem alguma coisa pendente que eu estou ali postergando, embarrigando, né, sem querer encarar, eu geralmente pego 1, 2, 3 dessas na semana e digo, essa aqui eu resolvo hoje. Hoje não passa, é uma conversa difícil, é uma situação difícil. Dessa semana não passa. Aí a coisa vai indo também, né? Mas, Tá certo, cada um tem o seu método. O importante é que o seu método que te deixa confortável funcione e te atenda e não deixe você para trás. Cria a sua rotina, o seu método. O fato de você conseguir ser metódico ajuda bastante, porque além de tudo, Felipe, na vida que nós vivemos, a loucura que a gente vive, você não pode deixar de fazer a sua ginástica, o seu esporte, não pode deixar de interagir com a família, não pode deixar de interagir com amigos, senão, para que tudo isso? Então, isto também você não pode deixar de, não pode perder de vista, jamais. deixa eu dar minha opinião para você. Assim, primeiro, assim, o que é que eu cheguei à conclusão? Que tem momentos da vida que você não consegue compatibilizar. Né? Assim, tem momentos que, assim, tipo, é o momento do profissional, daqui a pouco é o momento do pessoal. Né? A balança, ela se desequilibra de vez em quando. Né? A minha esposa mesmo viajava muito, né? E ela dizia, Felipe, não tem problema, pouco tempo, mas o tempo que tiver comigo é de qualidade. Fechado?
fechado, né? Então, você não me via saindo na rua, bebendo com os amigos, não. Aquele tempo que eu tinha era para a família, dedicado à família, né? Então tinha muito disso. Agora da parte sua, você conseguiu dar essa equilibrada em família, não? Ou é difícil? Na teoria, tudo funciona, mas a gente tem que ter consciência de que esse método resolve 80, 90% das situações. E as exceções existem. Você tem que respeitar essas exceções. Se você está com a sua família, no tempo da sua família, mas surge um incêndio que você tem que resolver naquele momento, tem que resolver o incêndio. Não adianta. E a família tem que entender, E a né? família tem que entender, por certo. Assim como eu respeito minha esposa. Minha esposa é médica, ela também tem os incêndios dela. Imagina. E eu respeito da mesma maneira, tem que ser assim. Isso aí. Bacana. A gente vai terminar o podcast sem falar do mercado imobiliário, né? Vamos fazer aqui uma DR aqui. Muito bom. Cara, me diz uma coisa, eu estou vendo aí essa marquinha do Secovi aí atrás, né? E você disse que entrou em 96 aí, e eu queria fazer uma perguntinha para você, que é a seguinte: qual é a diferença do Secovi daquela época para cá, né? Porque o que eu vi é que caiu uma bomba atômica no seu colo, né? Com essa lei trabalhista aí. Me fala essa diferença e depois como é que você apagou esse incêndio, ou está apagando, não sei se já apagou ou não, de adaptar essa nova legislação trabalhista? Nós sempre fomos 100% a favor do término das contribuições sindicais obrigatórias. Nós não apoiamos de maneira alguma o dinheiro carimbado, aquele que vem em função de uma legislação, coisa que o vale. Se nós prestarmos um bom serviço e as empresas associadas quiserem contribuir conosco, ótimo. Se elas acharem que vale a pena contribuir conosco, então estamos sendo úteis para o mercado. O Secovi não é um fim em si mesmo. O Secovi é apenas um meio para a realização para os aperfeiçoamentos do mercado. Nós temos muito claramente essa questão de interação com órgãos públicos, tudo mais, aperfeiçoamento de legislação, correções de legislação, atendimento de demandas, mas também proporcionar know-how e know-who. O know-how é proporcionar eventos, cursos, nós temos a nossa universidade corporativa, temos uma série de outras atividades, proporcionando conhecimento não apenas para os nossos empresários, mas também para os colaboradores das empresas dos empresários. E o Secovi representa 93 mil empresas na sua base, que é o estado de São Paulo. É o maior sindicato patronal da América Latina. Temos 2.000, quase 3.000 associados desses 93 mil. Nós representamos todos os 93 mil. Além disso, o know-how. Nós, aliás, é uma característica muito bacana, muito interessante, eu creio que seja o único sindicato no Brasil que abarca todos os segmentos do mercado imobiliário. Nos demais estados, você tem um sindicato para os incorporadores, ou uma associação para os incorporadores, normalmente as ADEMES, outro para os construtores imobiliários, outro para as imobiliárias, outro para os loteadores, e assim vai. Aqui nós temos as próprias administradoras condominiais, né? Administradoras condominiais, que são os Secovis estaduais, são chamados Secovis, mas como nós congregamos todos, acabamos nos tornando o hub, o ponto de encontro de todo mundo que tem alguma coisa a ver com o mercado imobiliário. Isso é muito interessante. Nossa, já perdemos há muitos anos a conta de negócios, parcerias, joint ventures, e todo tipo de relacionamento possível e imaginável, de negócio possível e imaginável, que foram gerados a partir de encontros no Secovi. Isso é algo muito bacana. Isso nos faz úteis para o mercado. E finalmente, respondendo a sua pergunta, há 25 anos atrás, a nossa condição financeira era muito mais confortável do que hoje, não tem dúvida. Hoje nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, claro, tivemos que diminuir, infelizmente, otimizar, diminuir sobremaneira o número de colaboradores, sem deixar de realizar nenhum dos serviços que nós realizamos, que são importantíssimos para o setor, mas eu digo com muita satisfação, com muita alegria, que aquele pressuposto que eu encontrei em 1996, já lá se vai um quarto de século, é exatamente o mesmo de hoje.
Quem participa é um grupo de pessoas éticas, com um idealismo fantástico, lutando em prol do setor, de maneira completamente apartidária, e me perdoe o termo, mas não temos rabo preso com ninguém, tá? E com isso nós conseguimos realizar o nosso trabalho com muita tranquilidade e gerando muito respeito. A voz do Secov é respeitada e é protagonista, como era há 25 anos atrás. E corrigindo, talvez, algumas omissões que custaram caro para o país. Nós talvez não participássemos há 25 anos atrás da vida política como participamos hoje. Tivemos um papel extremamente ativo no impeachment da presidente Dilma. Participamos muito das reformas, terceirização, teto de gastos, reforma trabalhista, reforma previdenciária, todas essas macro-legislações que estão em andamento. Temos hoje uma participação incrível, tanto na tributária quanto na administrativa. Então, isso faz parte. E esse grupo de pessoas abnegadas continua dando o seu sangue, é um grupo incrível. Tem talvez 300 ou 400 empresários que participem com mais assiduidade, cada um naquilo que gosta, naquele item que ele sente satisfação em participar, e isso faz com que as coisas andem. Temos de novo, um RH fantástico, porque todos eles trabalham de maneira voluntária e é um pessoal de muito sucesso, são pessoas de muito sucesso, e com isso o Secov consegue resultados espetaculares. E vou dizer uma coisa para você, Felipe, de vez em quando entra alguém que tem valores diferentes, pensa diferente, vamos falar o português claro aqui, puxa vida, eu vou me aproveitar do Secov para isso, para aquilo. Não dura, a pessoa não fica, porque não é um ambiente. O ambiente espelha, né? Nem ele se sente confortável, nem não é para mim aqui. Tá, e também quero dizer duas coisas importantes. Primeiro, nós somos totalmente a favor da livre iniciativa, professamos o liberalismo, defendemos o liberalismo econômico, acreditamos que é a melhor forma de gestão econômica de uma nação. E, segundo, defendemos intransigentemente o direito de propriedade. É ele que conduz as relações, conduz o sucesso de um país. Sem esse direito absolutamente garantido, nenhum país funciona. Eu vou fazer uns comentários aqui, tá, Asílio? Depois eu quero falar um pouco mais de direito de propriedade, né? Mas você falando aí, eu estava me lembrando de algumas coisas. A primeira, assim, essa questão ética, né? Quem está nos ouvindo pode não conhecer o Secov, né? Mas assim como a CEBIC também, né? São entidades muito respeitadas. Não tem, assim, tem aquela imagem do empresário vilão, né? Aquela coisa, isso aí é uma coisa de novela, uma coisa, né? Se as pessoas soubessem, né? A ética que tem nessas entidades, né? Como a coisa é feita para o bem comum, não é aquela... Porque eu tenho entidades que são, nós conhecemos, entidades que são muito renomadas até nacionalmente, mas que são, na verdade, grandes cartórios, né? São entidades que defendem, corporações que defendem interesses próprios e botam ali uma camada de defender o bem comum, né? No caso nosso é o contrário, né? E assim, isso é o testemunho, né? E, obviamente, seria mais fácil ficar calado, né? Se não testemunhasse. E a outra coisa, rapaz, isso que você falou foi muito engraçado aí, desses matches que vocês fazem aí, né? Uma pessoa vem de um setor do imobiliário, outra vem de outro, e acaba gerando negócios, conhecimento, oportunidade. Lá na DIT, as pessoas nunca perceberam isso, sabe, Basílio? As pessoas ficam tentando entender o que é o sucesso da DIT, uma entidade de Maceió, né? Tanto sucesso nacional, internacional. E uma das fórmulas que a gente usou foi a seguinte: botar vários segmentos, vários setores, assim, é horizontal e vertical, vamos dizer assim. No horizontal, vários segmentos. A gente trata de multipropriedade, time share, hotel, investimentos imobiliários, corporação, loteamento, bairro planejado, direito imobiliário. E aqui a gente bota o quê? Um one-stop shop. Você tem advogado, contador, arquiteto, empresário, desenvolvedor, investidor. Então, isso dá um caldo. Muitas pessoas que nunca iriam para um evento, vamos dizer, de bairro planejado,
quando vão, né, porque são associados da DIT, ficam maravilhados. Então, isso, assim, a gente faz de um jeito, vocês fazem de outro, né? Mas eu acho que as pessoas deviam começar a perceber mais a importância disso, de você ser um hub, como você falou, de conectar pessoas que não se conectariam, pessoas interessantes que, de outra maneira, não estariam se conectando, né? Então, eu queria realçar isso. E também dizer, assim, do meu carinho pelo Secovi, né? Na época, a gente não era muito próximo, mas a DIT, quando foi fundada, há 15 anos atrás, eu acho, uma entidade que abraçou a gente foi o Secovi. O Romeu, o Chap estava na frente naquela época, pegou aqueles meninos lá do Nordeste, botou aqui embaixo do braço, né, deu todo apoio, ele, Carlos Alberto Camargo, o Crestano também, uma turma muito boa que sempre deu um apoio muito grande. Eu tenho muito carinho. E todos atuantes ainda. Verdade. Viu? Mas é isso. Então, dito isso, eu queria só voltar agora para o seu liberalismo e o patrimônio, né? A propriedade privada. Porque é engraçado como começou a haver algumas concessões, né, da função social, de uma série de coisas. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais essa visão de vocês em relação a por que é importante a propriedade privada. Que é uma coisa que parece óbvia, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Se você não tiver incentivo, tá? Vamos lá, os conceitos mudaram nos últimos 200 anos. O conceito moderno nosso de família existe há apenas 200 anos. Até então, até o final do século XVIII, as pessoas pensavam em si. Os filhos, poxa, que se virassem, saíam de casa, nunca mais viam, não existia uma ligação de família como existe hoje. Você cansa de ver nos livros de história guerras e exército do pai contra o exército do filho, o pai é o rei, o filho é o príncipe, e assim vai, coisa que o valha. Mas hoje nós transformamos a civilização humana, o centro da civilização humana é a família. Tá? Nós fazemos algo em função da família. E nós queremos progredir na vida, não é para simplesmente, puxa vida, vou ganhar dinheiro e depois vou jogar fora. Não existe isso. Nós queremos estar bem para que os nossos descendentes estejam bem. Nossos cônjuges, nossos descendentes, aqueles seres humanos próximos de quem nós gostamos, que estejam todos bem. Isso faz com que um dos objetivos da vida seja efetivamente nós melhorarmos o padrão de vida e termos bens, acumularmos bens. Senão não teria nenhum sentido acumular bens. Então, essa certamente é uma das razões. E entre os bens, talvez os mais significativos, os principais, sejam justamente os imóveis. Então, se você tem um imóvel, você tem uma escritura do imóvel, você tem que ter certeza que aquilo será seu sempre, que não existe nenhum risco. Porque a partir do momento que exista risco, puxa vida, o imóvel é meu, mas não é meu, pode ser tomado por um governo qualquer, por uma invasão qualquer, por um exército estrangeiro. Isso não existe no Brasil, mas existe em outros países do mundo. Existem outras invasões aqui, né, Basílio? Aqui são outros tipos de invasões. Mas esse tipo de risco, se for criado, vai fazer com que não exista o estímulo à produção, ao desenvolvimento, ao investimento e à geração de empregos. E as consequências serão as piores possíveis. Você veja, no regime comunista puro, tá? Onde não existe direito de propriedade, um regime que hoje já praticamente não existe, talvez em um ou dois países do mundo, eu me lembro de Coreia do Norte e Cuba, talvez. Mas, se bem que Cuba já começou a existir o direito à propriedade, porque viram que não é possível. As pessoas não têm nenhum estímulo para progredir, não têm nenhum estímulo para investir, para criar empregos. Então, a economia simplesmente não anda. Você espera o auxílio do Estado? Muito bem, mas o Estado vai viver de quê se ninguém produz?
se ninguém vai produzir, vai gerar impostos, vai gerar arrecadação para o governo. Você está falando isso, desculpe, você está falando isso, estou me lembrando de um ex-governador do meu estado que não acreditava na geração de riqueza através da iniciativa privada, só através do setor público. Eu ficava tentando entender, né? É impressionante. Já dizia Margaret Thatcher que não existe dinheiro público, existe o dinheiro que você, eu e todo mundo que está nos assistindo geramos e entregamos para o governo aplicar bem. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Aliás, acontece muito menos do que nós desejaríamos, né? Mas em tese, é o que todos nós buscamos. E o segundo ponto da defesa intransigente do direito de propriedade, e aqui eu coloco novamente o intransigente, é que você faz um seguro para si mesmo. Hoje, você e eu estamos bem, estamos com saúde, graças a Deus, mas e o futuro? Nós não temos a menor ideia do que possa nos esperar. Nós, eu que tenho cabelos brancos, você ainda está mais longe disso, eu já vivi... Aqui, viu? Cheguei lá. Os meus poucos cabelos aqui já estão bem mais que os seus, mas enfim... Nós já vivemos algumas situações muito difíceis. Em 1990, tudo aquilo que nós tínhamos no banco virou pó. O famoso 15 de março do presidente Collor. Ô, Basílio, deixa eu só te interromper para dar um depoimento. Eu faço podcast, né? A gente está aqui fazendo um, e eu escuto muito podcast, porque eu gosto mesmo. Eu vou para academia todo dia, eu vou de carro, etc. Eu fico ouvindo podcast. Mas você não tem a mais remota ideia, você deve ter, obviamente, pelas suas experiências pessoais, amizades, mas a quantidade de histórias de empreendedores atuais, novos, jovens, a quantidade de pessoas que foram impactadas por esse pacote aí do Collor, as pessoas, todos eles falaram, porque meu pai quebrou na época do pacote do Collor. Meu pai, minha família quebrou, uma coisa impressionante, assim, você, de cada, sei lá, 5 podcasts de empreendedores, 1 ou 2 vai falar da história de vida da família, tem isso aí, impressionante. As novas gerações não têm noção disso, né? Não tem noção, não tem noção. E existem as crises econômicas. Nós tivemos a crise econômica do câmbio em 98, a crise do 9/11 em 2001, nós vivemos a crise da bolha em 2008, vivemos a crise do 2013, 2014 e agora a crise da pandemia. Em tudo isso, se você tem propriedade, se você tem uma reserva de valor, você pode não ter liquidez. Se você tem um pagamento de uma duplicata amanhã, não adianta você ter uma propriedade e querer colocá-la à venda hoje. Não vai conseguir nada. Mas você tem uma reserva de valor que é extremamente importante. E, por último, mais do que nunca, a gente observa entre as novas tendências do mercado imobiliário as pessoas dando mais valor à casa própria, porque ela acaba sendo uma ressignificação, acaba sendo aquele porto seguro, onde, puxa, minha família e eu estamos protegidos, eu tranco a porta de casa, estou do lado de dentro com a minha família, a pandemia está lá fora, os problemas estão lá fora, e, puxa, pelo menos aqui nós temos um porto seguro. E esse porto seguro não pode jamais correr risco, em hipótese alguma. Então, tudo isso faz com que o direito de propriedade seja importantíssimo. Aliás, acrescentaria mais um ponto. O direito de propriedade tem como pressuposto básico a segurança jurídica. E não existe nenhum país de sucesso onde a segurança jurídica não é respeitada. Existem alguns exemplos extremos, o primeiro que vem à mente, talvez de todos nós, é a Venezuela, onde o ditador de plantão faz o que quer com todos e vejam o resultado. Mas existem outros exemplos mais sutis, não tão extremos, onde, em não existindo segurança jurídica, de novo, não existe investimento, não existem empregos. E aqui, Felipe, eu vou um pouquinho mais longe. Eu estou me estendendo, você me corta. Não, mas, o papo é esse, estamos aqui para isso. Por isso que a gente tem 1 hora para falar. Porque jamais em outro fórum, outro ambiente, você conseguiria estar falando sobre essas coisas. Né? É verdade, tem toda a razão. Eu tenho observado, tenho conversado com muita gente, o investimento estrangeiro não está vindo para o Brasil. Existe um
várias poças de liquidez mundo afora, as oportunidades de investimento não são muitas no mundo, existe muito dinheiro buscando oportunidades e as taxas de retorno hoje são baixíssimas. Ora, nós vivemos num país com uma população imensa, ou seja, existe uma massa de pessoas muito grande para absorver o resultado de bons negócios, de boas oportunidades. Existe uma classe média enorme. Nós professamos valores ocidentais. Então, aqui existem instituições que são sólidas. E talvez não sejam nota 10, mas, sei lá, temos instituições nota 9, são sólidas, são respeitadas. Ninguém ousaria discutir uma decisão da justiça, apenas na justiça, mas ninguém deixaria de cumprir, isso simplesmente não existe. O presidente, o Congresso são respeitados, o Executivo e o Legislativo são respeitados. Não, nós não temos problemas fronteiriços, não brigamos, não temos que ter nenhum exército na fronteira defendendo de vizinhos que possam querer nos atacar. Nós não temos problemas étnicos, não temos problemas de religião, não temos problema nesse sentido de nenhuma espécie. Aqui não existem terremotos, furacões, tsunamis, nada. E, mesmo assim, investimento estrangeiro não vem. E não vem por quê? Porque, hoje em dia, a segurança jurídica não é aquela que o investidor estrangeiro espera de um país como o nosso. Eu falei, a justiça é respeitada, mas a justiça, por exemplo, muda. Você tem uma decisão na primeira instância, tem uma decisão radicalmente diferente na segunda, depois de 5 anos tem uma decisão que muda tudo na terceira, e mais 10 anos uma outra na quarta instância. Na verdade, na verdade, Brasil, a minha tese é a seguinte: todos os problemas do Brasil nascem da falta de segurança jurídica. Não só falta de segurança jurídica, assim, porque em termos de crime, em termos de corrupção, se isso fosse punido, né, se houvesse realmente a punição, como existe em vários... A punição que eu quero dizer é rápida, no tempo correto, porque como punição em 20 anos não adianta. E quem contrata bons advogados conhece a lei e nunca vai ser preso. Então, assim, o que eu acho é isso. Enquanto isso não for equacionado, o que é que o governo começa a fazer? Ele começa a inchar, tentando, já que não resolve, não consegue punir, ele começa a encher o meio de campo, as atividades meios ali, os controladorias, auditorias, tornando inviável a lei de licitações, já que vai haver roubo, a gente tem que cercar de tudo. Fica inviável, né? Eu, sinceramente, essa é a minha convicção hoje, que se houvesse punição rápida, eficaz, a coisa andava. E mais do que isso, assim, eu tenho um livro até que está por aqui, não sei onde é que ele está, se chama Arando o Mar. Ele é muito bacana, ele fala não só da questão da propriedade privada, da segurança jurídica, né, para qualquer país que queira chegar lá, né, desenvolvido, né, a questão das instituições que você falou, mas ele realça um aspecto muito interessante, que aí a gente aqui como representantes de classe, né, tem tudo a ver, que ele fala o seguinte: não teve país que chegou lá, né, não alcançou o desenvolvimento realmente institucional, sem que fosse muito forte o terceiro setor, o meio de campo. Né? Assim, as entidades são fortes, a representatividade da sociedade civil é muito forte. Né? Ele tem lá todos os índices, etc., e estudos aí. Né? E isso aí sempre me marcou. Eu sempre falei, poxa vida, né? Será que a gente está começando? E o Secov, por exemplo, eu queria até lhe perguntar isso, porque na presidência do Flávio Amari, né, ele criou o Reformar para Mudar, né? Eu não vou aqui, eu vou pedir que você explique o que é isso. Na época, ele me convidou como adito para participar, hoje o Caio representa, mas explica para a gente o que é esse esforço, porque se o setor civil está se organizando, esse talvez seja um dos maiores exemplos que a gente tem hoje no Brasil, e que você hoje que encabeça, é o líder desse grupo. Um prazer, Felipe, vamos lá. Como conversamos há poucos minutos, passou o tempo quando o empresário ficava atrás da sua mesa, cuidando apenas da sua empresa. Hoje nós temos que ter uma atuação maior do que essa. O custo de nós nos omitirmos é caríssimo. Haja vista tudo o que aconteceu
desde o início do século, vamos chamar assim, nesses últimos 20 anos. O, o envolvimento do empresariado com assuntos que vão além do seu próprio umbigo cresceu muito, e isso tem apontado caminhos interessantes para o nosso país. As discussões hoje de diversos temas têm uma riqueza muito maior e não ficam apenas na mão dos políticos. Os políticos têm que participar, por óbvio, representam diversos segmentos da sociedade, têm suas visões, têm tudo, mas nós temos que participar. Nós, sociedade civil, temos que participar e participar com intensidade. E o que nós víamos é que, puxa vida, nos encontrávamos em eventos. Aliás, você lembra? Eventos é uma coisa. Nossa, faz tempo, né? Que coisa. Que pena, né? Mas, É uma pena. A DIT foi talvez uma das únicas entidades que conseguiu fazer 2 eventos nesse período. Nos 2 eventos, nós batemos na trave. No outro dia, fechou tudo. Uma coisa. Aí eu digo, meu amigo, eu não tenho mais coração para isso. Vocês querem fazer evento, me tirem dessa, que eu. é impressionante, Felipe. É uma pena. Mas, enfim, nos encontrávamos em eventos, e aí, olha, esse negócio não está bom, a gente precisava discutir, precisávamos dizer que nós achamos que o rumo de tal e tal assunto não está legal. Mas tudo bem, aí ia cada um para sua casa, no dia seguinte, cedinho, estávamos nas nossas mesas de trabalho e tudo se esquecia. Então, o Flávio Ama teve essa brilhante ideia, falou, poxa vida, vamos nos juntar, vamos fazer todo mundo alguma coisa que seja mais ordenada e coordenada. Existe muita sinergia entre as entidades e em diversos setores. E aí nasceu o Reformar para Mudar, já em 2017. Já estamos com 4 anos de atuação, ele está indo muito bem. Hoje somos 34 entidades, entre as quais a DIT, desde o início, desde o seu primeiro dia. Você sabia que fiz a marca e o nome, tinha um nome anterior, eu acho. Aí eu fiz esse nome anterior e a marca. O Flávio me pediu para isso. Aí depois houve alguma mudança para reformar para mudar. Não, foi sensacional. E hoje essas 34 entidades estão, claro, no mercado imobiliário, na construção civil em geral, temos entidades do setor de comércio, da indústria, de serviços. Existe, portanto, um pensamento plural. E o nosso mandamento primeiro em primeiro lugar, somos apartidários. Temos uma atuação política, mas apartidária, lógico. E o segundo, só tratamos de temas nacionais, ou às vezes estaduais, ou até municipais, mas desde que façam sentido para o conjunto das entidades. Não é algo que a gente vai resolver um problema específico de uma delas em relação a um determinado projeto de lei que tem uma opinião assim ou assado. Não é por aí. Vamos nos focar nos macro temas e vamos atuar. E hoje temos tido, eu sei que acompanha, mas talvez muitos de todos que estão nos assistindo vejam também nossas manifestações na imprensa, onde temos opinião formada e firme a respeito dos principais temas nacionais. Eu acho bacana isso, né? Essa virada de chave que vocês capitanearam desde... Eu me lembro muito daquele discurso do Flávio, né? Lá na posse dele, na primeira posse, né? Que foi uma decisão coletiva da diretoria de um posicionamento ser mais firme, né? Esse posicionamento político, sim, né? E bacana isso, que toda entidade ela tem medo de se expor, né, Basílio? A partir daquele momento, o Secov realmente disse, eu vou lutar pelo que eu acredito. Pronto. E isso é que cria liderança. A liderança vem daí, né? É você se expor e falar o que as outras pessoas querem falar, mas tem medo de falar, né? Nós fomos os primeiros que nos manifestamos a favor do impeachment, por exemplo, através de uma página inteira em jornal, quando ninguém estava ainda... o pessoal, todo mundo em cima do muro, o que será que vai dar, o que não dá? Porque nós sempre tivemos, as entidades sempre tiveram assim, aquele jeito de, puxa, nós não podemos desagradar a fulano, a cicrano, ao governo, a isso ou aquilo, mas não é mais por aí.
Nessa terceira década, gente, nós estamos na terceira década do segundo século que a gente está vivendo, né? Todos nós nascemos no século XX, mas talvez um ou outro dos que estejam nos assistindo não, mas via de regra nascemos no século XX, estamos aqui na terceira década do século XXI e não dá mais para ficar em cima do muro, nós temos sim que ter a coragem de fazer aquilo que nós achamos certo. Pode ser até que, às vezes, tenhamos que voltar atrás e falar, puxa vida, não tomamos nem sempre se acerta a dose. É importante acertar a direção, né? Não, mas e podemos ter até atitudes erradas, e temos que ter coragem de falar, erramos, estamos voltando atrás. Ué, faz parte do jogo, mas temos que ter atitude. Temos que ter opiniões claras sobre tudo. E isso é fundamental. Agora eu quero trazer outro tema espinhoso, rapaz. Assim, no Brasil, empresário é vilão, né? Vilão de novela. Né? Empresário imobiliário, então, acho que não sei nem como é que a gente vai chamar ele, né? Essa imagem, né, é muito forte na população, né? E eu queria saber de vocês, eu me lembro também que o Secov já capitaneou até uma tentativa de mudança disso, fez até algumas inserções na mídia, né? Me explica melhor essa iniciativa, se está tendo continuidade, e sua opinião pessoal, assim, porque todo fórum que eu vou de empresários, eles se sentem muito ressentidos por causa disso, são pessoas que trabalham muito, não têm segurança nenhuma, empregam pessoas, geram renda, são visionários, são sonhadores, né? Estão ali tentando melhorar suas vidas, e nem sempre o empresário da cabeça das pessoas é aquele cara grande, aquela grande empresa. A grande maioria dos empresários são pequenos empresários, são pessoas normais, classe média baixa, classe média, né? Mas essa imagem, na minha impressão é que enquanto a gente tiver essa imagem, é sinal de que o Brasil ainda está atrasado. E quando o Brasil começar, são duas coisas que eu acho importantes. Quando o empresário começar a ser valorizado realmente, eu acho que a nova geração já está vindo com a cabeça melhor em relação a isso, alguns rapazes mais jovens que eu estou vendo. E a outra questão esse estigma do empresário quebrado, né? Em todo mundo, é isso, todo mundo falha, todo mundo quebra e vai embora, levanta a cabeça, paga pelos seus erros, mas continua a vida. No Brasil, ele não faz mais nada o resto da vida, né? Então, eu queria saber se vocês, aquela iniciativa foi pontual, se vocês têm feito algo mais, e sua opinião pessoal sobre isso, até sobre atitudes, ações que a gente poderia fazer para melhorar isso. Ok, vamos lá. Realmente você tocou num ponto crucial. Em primeiro lugar, existe uma visão diferente no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você vê um fulano andando aí com um carro lindo, maravilhoso, você fala, puxa vida, eu vou trabalhar muito, um dia eu vou ter um carro como esse. Você vê o mesmo aqui no Brasil, você fala, esse cara deve ter roubado uma barbaridade para conseguir. Então, já começa um preconceito daí. Existe no Brasil, e de novo, estamos falando aqui o português claro, existe um preconceito, uma inveja contra quem dá certo. E as pessoas muitas vezes não analisam o que tem por trás daquilo que deu certo. O empresário, até dar certo, ele penou muito. Ninguém tem sucesso do dia para a noite. E tem muita dedicação, muito trabalho, tem anos e anos de noites insônias, de finais de semana, de dias de 16 horas de trabalho, e uma dedicação incrível. Vou me atrever até a situações de colapso nervoso, de esgotamento, tem muito por trás. Todo empresário já passou por isso, né? O empresário é aquele que resolve assumir riscos. E ele só vai ter sucesso se ele conseguir passar por todos os riscos. Infelizmente, 80% das empresas brasileiras não chegam ao seu 5º ano de vida. 80%, ou seja, 4 de cada 5 empresários não têm sucesso. É uma pena isso. Só que a gente costuma olhar só para esse 5º empresário que teve sucesso por uma série de fatores, entre os quais a competência, a inteligência, sacrifício pessoal, não, tudo isso que a gente sabe. Mas vou ser sincero, eu sempre digo que a sorte é underrated, né? É subvalorizada no sucesso, né? Eu nunca vi um empresário de sucesso que não tenha tido também muita sorte. Também, faz parte. Mas a sorte você precisa saber... Ajudar, né? E contribuir com ajudar. Ela. Você precisa estar próximo dela.
Quando passa como é que era o velho ditado? Quando o ônibus passa, ou a carroça passa, você tem que estar pronto para Para subir. subir. Isso. E às vezes não passa duas vezes, né? Perfeito. E aí você fica reclamando o resto da vida, poxa, comigo não acontece isso. Será que eu vou conseguir ganhar na loteria? Fica pensando essas coisas. Mas, enfim, existem pessoas que preferem aquilo que é certo, garantido, tem um ótimo emprego, tem uma vida bacana, tal, e tem aquelas pessoas que resolvem ir além disso e buscar um risco, que é o risco de empreender. E no nosso setor, especificamente, isso é algo mundial, nós somos industriais. Tá? O incorporador imobiliário é um industrial que elabora e monta um empreendimento, assim como uma montadora de automóveis monta um veículo. É a mesmíssima coisa. Nós juntamos uma série de profissionais, uma série enorme de profissionais, e cada um deles tem a sua tarefa dentro do empreendimento, e daquela visão que nós temos uma vez de um terreno baldio, surge uma casa para alguém, uma moradia para alguém, ou um escritório, o que quer que seja. Então, nós montamos tudo isso. Acontece que isso não é percebido assim, porque o imóvel varia mais de preço. Você sabe que um determinado carro hoje custa R$ 50.000, amanhã pode custar 51 ou 49, mas você sabe muito bem que ele não vai custar 120. Agora, os imóveis têm uma variação maior em função das suas especificidades. Você pode ter 5 lançamentos numa mesma quadra, mas com certeza serão 5 tipos de imóveis diferentes. Não existem 2 imóveis iguais. Aliás, se você está no quinto andar ou no sexto andar, já tem diferença. Se é face sul, face leste, já tem diferença. Então, não existem 2 imóveis iguais. Isso conduz a uma miríade de possibilidades de variação que, às vezes, são entendidas como especulação. E pelo próprio fato de o imóvel ser reserva de valor, ao contrário do veículo não dá para ser reserva de valor. Né? Você tira da concessionária, já perdeu 10%, que raio de reserva de valor é essa? Então, não é por aí. Vai Depois, tentar vender um carro, vender um é, carro usado com 3, 4, 5 anos para você ver. exatamente, não tem o mesmo valor, por óbvio. O imóvel tem, porque vale a localização, vale o detalhe, vale tudo, como acabamos de dizer. Então, tudo isso faz com que nós sejamos encarados como, entre muitas aspas, especuladores imobiliários, quando nós não somos industriais. Nós sempre fomos muito preocupados com esse tipo de imagem. Agora, a má notícia é que isso não é brasileiro, não é característica do Brasil, isso é mundial. Nós frequentamos fóruns mundiais de real estate, de mercado imobiliário, e é uma sensação mundial em função dessa característica de reserva de valor do imóvel e dessas variações todas de preço, de valor do imóvel. Acho que o próprio impacto visual, assim, a existência física daquilo, torna ele um símbolo, né? É verdade, é assim, então é algo mais emocional do que qualquer coisa. A boa notícia você já colocou muito bem. As novas gerações têm um perfil já diferente. Hoje em dia não se encara mais o Estado provedor como antes se encarava, ou, puxa vida, quem empreende já nasce culpado por empreender. Não, é diferente. E a visão do empresário, empreendedor no setor imobiliário tende a vagarosamente melhorar. Isso aconteceu no agribusiness. Uma campanha sensacional, conduzida com muita maestria por diversos anos, o que se chamava, há 20 anos atrás, o latifundiário, o grande fazendeiro, não existe, você não ouve mais esse termo, latifúndio. Você ouve termo, puxa vida, que espetacular, industrial do campo, entre aspas. Porra, o cara... São eles que estão salvando o Brasil, né, em termos econômicos, salvam o Brasil. exportações, crescimento. Exatamente, são salvadores do Brasil, e o Brasil se destaca por causa deles. Perfeito. Então, eu tenho cá para mim a sensação de que com um bom trabalho, aos poucos, a gente vai mesmo conseguindo mudar essa. Você vê que é bacana isso que você falou aí, que
Meu filho, né, com vários amiguinhos dele, há uns 5 anos atrás, por aí, no meio daquela crise lá do 2016, os amiguinhos dele, acho que estavam no terceiro ano do ensino fundamental, eles todos eram liberais. Entendeu? Assim, como assim? Isso não faz sentido, né? Na minha época não existia isso, né? Mas, o Basílio, eu sou um apaixonado por urbanismo, né? Eu estudo muito isso. Lá na DIT a gente faz o principal evento de desenvolvimento urbano do Brasil, com o PLAN, e hoje eu estou coordenando um movimento chamado Somos Cidade, né? Também que Certo. faz isso, é muito bacana. E eu queria saber, aí, São Paulo, né, tudo que acontece em São Paulo acaba indo para o resto do Brasil, no que se fala de urbanismo, né? Um plano diretor de São Paulo ele vai refletir automaticamente no decorrer dos anos no Brasil. Vocês estão aí no processo de revisão, teve recentemente aí na época desse plano diretor que trouxe várias inovações. Eu queria saber, nesse momento agora, qual é a pauta de vocês de ajustes que tem que ser feito no plano diretor e por quê? Tá? E por quê até para a cidade, não para o mercado imobiliário? Claro. Mas a revisão do plano. Desculpa, só para dizer, a gente ainda tem, eu sei que sua agenda está apertada, a gente tem uns 7 minutinhos aí, pode ficar à vontade. Tudo bem. A revisão do plano diretor é para a cidade mesmo, não é para o mercado imobiliário, isso tem que ficar muito claro. Aliás, o Somos Cidade é uma coisa que eu aprendi a admirar, queria te parabenizar agora em público. Você tem feito pensatas e maravilhosas que eu tenho procurado divulgar e compartilhar com muita gente que eu conheço. Porque bacana, obrigado, sabia não. É verdade, você fala as coisas com clareza e com firmeza, e é assim que tem que ser. O Plano Diretor de São Paulo foi gestado em 2014. Ele foi aprovado em 2014. A partir daí, tivemos uma nova legislação de zoneamento que foi aprovada em 2016. Tem coisas boas, claro, foi gestado na gestão do Fernando Haddad, quando ele era prefeito de São Paulo, mas tem vários equívocos. E esses equívocos efetivamente necessitam de correção, de aperfeiçoamento. Sem entrar no mérito do detalhe, nós precisamos tornar a cidade de São Paulo mais inclusiva. Não é admissível você hoje levar 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas para ir da sua casa para o seu trabalho. Não é admissível a gente constatar que 78% da população de São Paulo vive nas periferias, e as periferias hoje são mais adensadas do que o que nós chamamos de centro expandido. Isso é o contrário do que deve ser uma cidade de sucesso. São Paulo tem a maior população da América Latina, enquanto cidade. É a cidade mais populosa de todo o hemisfério sul da Terra. E nós temos que ter um protagonismo de acordo. São Paulo tem que ser um grande hub financeiro, de serviços, de comércio, de lazer, de gastronomia, de tudo aquilo que hoje é moderno e faz com que a cidade possa prosperar. Só que como é que nós vamos conseguir que a cidade prospere se nós tivermos um problema de mobilidade, por exemplo, como esse? Se o acesso das crianças à escola leva também uma eternidade, né? Não é justo, não é humano isso. Nós precisamos mudar e corrigir esses equívocos. Nós temos uma série de propostas, sim, mas isso tem que vir do poder público, que está discutindo com a sociedade como um todo, e estamos com essa necessidade absoluta de que isso aconteça. Para o mercado imobiliário, como você bem colocou, não faz diferença. Nós temos um número muito... Já calculamos, nos próximos 10 anos, precisaremos de 870 mil novas habitações em São Paulo. É um número grande. E nós vamos construir onde der, onde for possível legalmente. Sim, infelizmente. Na verdade, Basílio, o que eu percebi é o seguinte, que nesse ojeriza, né, de alguns setores da academia, ou até ideológicos, até de associações de moradores do poder público ao setor imobiliário formal, eu acho que o maior produtor imobiliário hoje do Brasil deve ser o crime organizado nas periferias,
porque Exato. eles não querem esse formalizado, né? Tem um horror Deixa ideológico, e lá fica crescendo na beira da represa, devastando os mananciais, né? Exatamente. Então, é esse Então, o tipo de empresário que eles querem. não é possível. Então, nós não podemos ter uma oposição ideológica, porque o governo atual é um e quem gestou o plano foi outro. O que interessa é São Paulo. O mercado imobiliário, como está dizendo, vai ter que construir essas 870 mil unidades onde der. Se nós tivermos que fazer em algum município vizinho, ou a 50 quilômetros de São Paulo, nós vamos fazer. As pessoas vão continuar casando, se separando, pessoas Exato. nascendo, se mudando para São Paulo, saindo de São Paulo. Agora, você falou uma coisa aí que eu queria, nesse minutinhos finais, pegar. Você falou, a gente está fazendo o oposto, né, de uma cidade de sucesso. Na visão do Basílio, o que é uma cidade de sucesso? Qual é a cidade do sonho? Você é o prefeito ditador de São Paulo agora, e você vai escrever o plano diretor e aprovar ele. O que você faria? Existem várias medidas que nós temos que fazer, mas te dou um exemplo. 96% da área do município de São Paulo hoje permite edificações de até 8 andares. Não rola. Vamos falar português claro. Não rola. Hoje nós temos as principais cidades asiáticas têm um adensamento inteligente muito maior do que esse. Então, por certo, esse adensamento precisa existir nos locais corretos. Nós temos aqui dois problemas. O problema ideológico, que nós falamos agora, e tem um outro problema que é o Not in My Backyard, os NIMBYs. Aliás, você fez uma matéria espetacular sobre isso na semana passada. Não elogie muito não, que eu vou começar a ficar convencido. De jeito nenhum, é merecido. Mas os NIMBYs também. Olha, eu acho que você tem razão, viu? Tem que fazer. Mas, olha, não vai tirar minha vista. Aqui no meu bairro, não. Você vai lá do outro lado fazer. Que história é essa? Como assim? Quer dizer, você pode morar, mas os outros não podem? Então, esse egoísmo é muito ruim. E olha, para terminar, Felipe, para dizer como a gente tem que fazer tudo, e tem que dar tempo para fazer tudo, acredito que nem você, né? Espero que ninguém tenha percebido, mas eu já respondi, enquanto a gente estava conversando, pelo menos 12 e-mails e umas 15 ou 20 mensagens. Meu Deus, você já transformou isso em arte, você, que eu não percebi esse tempo, estou olhando para você e não percebi. Depois você me ensina o segredo, tá? Basílio, muito obrigado. Teria assunto para a gente falar muito mais aqui, mas não vai faltar oportunidade, não. Um grande prazer ter participado. Tchau para todos. Muito bacana. Abração para você. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.